Chega mais que a história de hoje é daquelas de reviravolta, de superação, mas também de traição. Então eu vou avisar aqui já no começo que quem foi traído e ainda está sofrendo com as dores da infidelidade, essa história pode te trazer ainda mais dor, apesar que a nossa brazuquinha deu a volta por cima. Então acho que pode trazer esperança também. Já adianto aqui para vocês que o final tá lindo. E eu tô toda romântica hoje. Olha só, tá aqui escutando a gente, gosta de ouvir as histórias que a gente conta aqui? Quer que eu conte a sua? Então me manda uma DM lá no nosso Instagram, @História de Imigrante. E não se preocupe, se a história for cabeluda, igual a de hoje, eu coloco ela como anônima. Não menciono nem o nome, nem a cidade, nem o estado, nem o país, fica tudo sigiloso, menos a história. E se você tem uma empresa ou presta serviço para brasileiras que vivem na gringa e está procurando um espaço de divulgação para sua marca, fala aqui com a gente. O podcast História de Imigrante tem um alcance global. Legal, né? A gente tem ouvintes de 58 países. A maioria está nos Estados Unidos. E eu nem preciso falar que o ambiente aqui é de respeito, confiança. A nossa ideia sempre foi criar relações afetivas com quem mora fora. Então, se você acha que a tua marca tem tudo a ver com esse valor, fala com a gente. Então, segura que lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Hoje vamos contar a história da Carmen. A Carmen namorava já tinha uns 2 anos quando resolveu ir morar nos Estados Unidos. Foi assim, o namorado dela veio e depois de 6 meses ela veio atrás. Lá no Brasil eles tinham um namoro à distância, cada um num estado diferente, tipo umas 10 horas de viagem um do outro. Esse namorado era primo do primo da Carmen. Então assim, eles se conheciam desde pequenos. Eu vou chamar esse namorado aqui de Ricardo. O Ricardo foi para os Estados Unidos para aprender inglês e a Carmen ficou para trás. Só que nessa época as oportunidades de trabalho estavam muito ruins para ela lá no Brasil. A Carmen é advogada e não estava conseguindo emprego e se conseguia, o salário era uma merreca. Daí ela quis dar um tempo na profissão. O Ricardo chamou e a Carmen resolveu ir trabalhar na América para juntar uma grana e depois ela ia resolver o que ia fazer na vida. Quando a Carmen chegou nos Estados Unidos, ela foi morar num quarto na casa da madrinha do Ricardo. Esse quarto era alugado, é uma coisa bem comum, né? Acontece não só nos Estados Unidos, como na Europa também. Na verdade, essa madrinha, ela tinha uma casa grande e alugava os quartos, cada um para uma pessoa. O Ricardo estudava e trabalhava num restaurante. A Carmen arrumou trabalho numa loja que atendia brasileiros. Esse comecinho foi bem difícil, porque o Ricardo era, assim, a principal razão dela ter saído do Brasil. Tem coisa do emprego e tudo mais, mas o que fez a Carmen mesmo sair foi a paixão, o amor que ela sentia pelo Ricardo. Só que o horário de trabalho dos dois era diferente e eles quase não se viam. Então, estava tudo junto, sem estar junto. Vocês me entendem, né? Foi aí que a Carmen arrumou um trabalho na recepção de um restaurante. Ela e o Ricardo não trabalhavam no mesmo restaurante, não, mas pelo menos era no mesmo horário. Então, o que acontecia? Todo dia, na hora de ir embora, a Carmen e um colega de trabalho dela iam até o restaurante onde o Ricardo trabalhava para encontrar ali e depois irem para casa juntos. Esse colega de trabalho da Carmen não tem muita importância na nossa história, mas a esposa dele, sim, vai ser bem importante para a gente entender o que vai acontecer lá na frente. Então, eu vou dar um nome para ela aqui. Ela se chama Socorro. Beleza, nessa época aí a Carmen era apaixonada pelo Ricardo, e não é pouco não. Ela era muito apaixonada e o relacionamento dos dois foi ficando melhor, porque eles conseguiam folga, fim de semana, ficar mais tempo juntos. O Ricardo era doido para ser pai e sempre pedia um filho para Carmen, mas ela achava que ainda não estava na hora, até porque eles moravam num quarto, e levar um bebê para morar num quarto na casa da madrinha, não, né? Se a gente pode planejar, é melhor que não seja nessas condições.
Ah, e tem outra coisa, essa madrinha tinha umas coisas assim meio sem noção. Eu acho que ela não gostava da Carmen, não sei por quê. Mas ela subiu o preço do quarto deles, assim, do nada, disse que a conta de luz estava vindo mais cara. Mas essa mulher só cobrou mais dos dois. Não cobrou mais dos outros quartos que ela alugava. E pegava no pé da Carmen, por coisa boba. Sabe quando a pessoa implica com você? Você não tá fazendo nada e parece que ela arruma um motivo para te atazanar a vida? Pois é, essa madrinha era essa pessoa. E a Carmen era o alvo dela. Mas fazer o quê, né? A Carmen amava demais o Ricardo, não ia colocar o homem contra a própria madrinha. Daí ela ficava quieta e tentava ficar longe de casa o máximo possível. Bom, quando estava dando uns 4 meses que a Carmen estava nos Estados Unidos, ela foi estender o visto de turista dela. Tem essa coisa aí, se você vai para os Estados Unidos com visto de turista, você pode ficar de forma legal no país até 6 meses. Mas se você quiser ficar mais tempo, aí tem que pedir uma extensão. Se for aprovada, esse tempo tá ok. Se não, tem que voltar pro Brasil para não ficar ilegal. A Carmen queria um advogado para resolver essa questão aí para ela, porque é uma questão de imigração. Mas o namorado, o Ricardo, disse que ele mesmo dava conta de fazer tudo sozinho. Ele mesmo preencheu a documentação e mandou para a imigração. A Carmen confiou. Bom, tava tudo certo com a Carmen e com o Ricardo, eles até conseguiram tirar uns dias off, foram viajar, curtir um pouco os dois sozinhos, mas quando voltaram de viagem, a bomba. Do nada, assim, sem muita explicação, o Ricardo terminou com a Carmen. Eles tinham acabado de voltar de viagem, não brigaram nem nada, tava tudo certo. O Ricardo falou lá que... Eu sou muito novo, a gente tá tendo uma vida de casado, é muita pressão pra mim, tenho só 27 anos, não tô preparado pra isso. Só um parênteses aqui. Quando eu conheci meu marido, quando a gente se conheceu, eu e o Tadeu, tinha uma menina que tava afim dele. O papo dela era também sobre casamento e ele falava pra ela que não tava preparado pra casar. Ele tinha 23 anos, era novinho mesmo. Daí a gente se conheceu e ele me pediu em casamento em, sei lá, menos de 6 meses da gente junto. Eu não tô aqui falando isso pra ser tipo a gostosona, nada disso. E sim pra falar que se o boy tá afim, esse papo de ser novo, de não tô preparado pra casar, é porque isso não cola não, é porque tem outra coisa nessa história. E coisa errada, sim, mas, enfim, nesse caso, tem coisa errada e eu conto daqui a pouco. Aí, quando o Ricardo veio com esse papo de que não dá mais, de que era novo para ter um relacionamento, assim, de morar junto e tal, a Carmen entrou em choque. Pensa bem, sem ele, ela ia estar praticamente sozinha no país estrangeiro. O cara que para ela era o amor da vida dela tinha acabado de terminar sem, assim, um motivo aparente. E para piorar, ela estava morando num quarto na casa da madrinha dele. Quero dizer, não tinha nem muito para onde correr. O jeito foi arrumar um colchão e ir dormir na sala. Que situação constrangedora, hein? Principalmente porque moravam outras pessoas lá. Não era só a madrinha, ela e o Ricardo. A casa era grande, a menina estava num colchão, no chão, no meio da sala. Bom, o término dos dois foi bem triste. Nesse dia aí que o Ricardo falou com ela, na verdade era noite já. Ele tinha voltado do trabalho. Foi uma noite bem densa. A Carmen chorou muito. Eles ficaram a noite inteira acordados conversando, porque já tinha anos que eles estavam juntos, né? Tinham planos juntos, casar, comprar uma casa, ter filho. Ele estava inclusive pedindo filho para ela. Era como se tudo aquilo que tivesse planejado, aquele planejamento da vida a dois, que pelo jeito estava mais na cabeça dela, era tudo como se esse projeto futuro dela tivesse sido arruinado em questão de minutos. Mas com o fim do namoro, não tinha mais como ela continuar ali, na sala da casa da madrinha, na real, nem na casa da madrinha com ele, né? A Carmen resolveu mudar de cidade, pediu demissão e recomeçou a vida em outro lugar. O chefe dela, o dono do restaurante, era um senhor brasileiro super gentil e ele ofereceu ajuda para ela. Ele falou para ela assim que... Minha querida, o que você precisar, pode contar comigo. Lembra disso. Tudo o que você precisar, eu vou estar aqui para te ajudar. Beleza, a Carmen mudou, foi embora chorando o caminho todo dentro do avião. Ela foi para casa de uma ex-colega de faculdade que também morava nos Estados Unidos. Ela estava super mal,
Mas dentro ainda tinha uma esperança. Ela achava assim: ele tá só confuso. Daqui a pouco ele vai cair em si e ver que as coisas vão se ajeitar e ele vai me pedir pra voltar. será? Enquanto ela tentava se recuperar desse fim de namoro, o processo de extensão de visto estava rolando. A Carmen ainda não tinha recebido nenhuma resposta da imigração. Aí, nesse recomeço, aconteceu de tudo na vida da Carmen. Ela foi morar de favor com essa amiga e trabalhar na faxina. Depois, a Carmen foi para casa de uma conhecida da mãe dela. Essa mulher estava grávida e estava precisando de ajuda com os clientes. Ela passou a morar num colchão atrás do sofá da casa da mulher. Mas deu ruim. Para começar, o marido da mulher tinha uns olhares maliciosos para ela. Até o dia que esse marido veio com um papo assim de que ele tinha que matar as necessidades dele. Mas a esposa estava grávida. Bom, a Carmen saiu fora antes que pudesse dar merda. Isso é assédio, né? Depois disso, a Carmen se mudou para a casa dos pais de um amigo. Só aí as coisas começaram a melhorar para ela. Ela passou a trabalhar como motorista de aplicativo e fazer uma grana maior. Só que como a Carmen não tinha carro, ela alugava e pagava o aluguel desse carro, que era também uma grana. Aí o que ela pensou? Eu já estou pagando esse valor pelo aluguel, eu posso pagar para alguém comprar um carro para mim. Ela queria um dinheiro emprestado. Aí vocês lembram lá do dono do restaurante, na onde ela trabalhava, onde o Ricardo, o ex-namorado dela, também trabalhava? Pois é, ela ligou para ele pedindo esse dinheiro emprestado. Ele tinha oferecido ajuda, né? Ela queria comprar um carro usado, alguma coisa que fosse barato e que desse para ela trabalhar. Quando ela ligou para esse senhor, ele estava na praia. Só que em vez dele cumprir a promessa dele e ajudar a Carmen, sei lá, depositar um dinheiro na conta dela ou mesmo falar que não tem dinheiro para essa ajuda, negar, né? Não. Ele convidou a Carmen para ir passar uns dias com ele na praia, ficar com ele no quarto dele. Gente, véi safado, casado, com filho. Nem. Cuidado, meninas, com essas ajudas. A Carmen não foi. Durante todo esse tempo e todos esses perrengues, a Carmen ainda acreditava lá no fundo do coração dela que o Ricardo ia voltar, que ele ia pedir perdão, falar que pensou melhor e que eles iam viver um grande amor. Até porque a Carmen chorava por causa desse homem todos os dias. Ela me disse que nem precisava botar uma sofrência no rádio para ela chorar. Ela chorava sem nada mesmo, mas se rolasse uma sofrência, ela chorava ainda mais. Eles sempre se falavam. Ele ligou no Natal, no aniversário dela. Talvez seja por isso até que ela continuava a ter essa esperança e também a sofrer por ele, não sei. Bom, a Carmen estava nesse nível aí quando recebeu a mensagem de uma amiga. Essa amiga trabalhou com ela no restaurante, lá na cidade do Ricardo. E saca só a fofoca que a amiga tinha para contar. Carmen, eu fui hoje ao shopping e você não vai imaginar quem eu vi de mãos dadas com o Ricardo. A Socorro. Olha a foto. Os dois estão juntos, amiga. A amiga mandou até a foto para Carmen. Foto do Ricardo com a Socorro. Volta tudo aqui. Vocês lembram quem é a Socorro, né? Socorro era a esposa do colega de trabalho da Carmen e também era a assistente do Ricardo. Quando a Carmen ia lá na porta do restaurante buscar o Ricardo, ela tinha que esperar, porque ele sempre ficava lá no fundo fechando caixa. E com quem? Com a Socorro. Eu aqui prefiro não acreditar que enquanto a Carmen esperava lá no saguão do restaurante, ele estava pegando outra mulher. Eu prefiro não acreditar nisso. A Carmen também. Bom, não dá pra gente saber, pelo menos não por enquanto. Daí, a essa altura, aquela ilusão de que o Ricardo ia voltar pra ela acabou. Isso já tinha uns meses que ela estava longe dele. A Carmen não ficou quieta. Ela mandou uma mensagem pro celular do ex e a mensagem era mais ou menos assim: Como estão as coisas por aí? Sua assistente tá aliviando o trabalho? Gente, eu sei que ela estava arrasada, mas essa parte eu ri, porque a Carmen mandou muito bem no duplo sentido da mensagem. Sua assistente tá aliviando o trabalho? Foi boa, Carmen. Tá sofrendo, mas com sarcasmo. Mandou bem. O Ricardo nem respondeu. Nunca mais mandou mensagem, nunca mais ligou, nunca mais nada. A Carmen estava tão arrasada com aquela situação porque o fim da ilusão
também é um término, vamos combinar. Ela sofreu de novo porque ela estava apegada na ideia de que ele ia vir num cavalo branco, pedir para ela voltar. E na vida real, ele já era em outra. A Carmen chegou a ter medo de olhar no espelho, de tão magra que ela ficou. Ela emagreceu, gente, com tanto sofrimento. Tem gente que emagrece, né? Eu engordo, mas enfim. Agora que o Ricardo já sabia que a Carmen sabia dele, que ele tinha outra, ele ligou foda-se e não fez nem questão mais de esconder esse relacionamento. Aí a coisa piorou pra Carmen, né? Porque o Ricardo colocava fotos dele e da Socorro na internet. E todo mundo mandava essas publicações pra coitada da Carmen, né? Que já estava sofrendo pra caramba e ainda tinha que ver isso. Ela me disse que não entrava em nenhuma rede social dele, que era pra não piorar a situação dela. Mas de que adianta se o povo mandava pra ela? Gente, vamos combinar. Pra que mesmo ficar mandando notícia de ex pra quem tá sofrendo? Não faz sentido isso, né? Mas o povo é sem noção mesmo, e até foto da Socorro grávida a Carmen recebeu. Agora, o cara que ela julgava ser o amor da vida dela estava esperando um filho com outra. Foi aí que a Carmen ficou sabendo que o Ricardo sempre teve um caso com a Socorro, sempre mesmo. Antes da Carmen ir para os Estados Unidos, o Ricardo já estava com a Socorro. Por que será que ele chamou a Carmen para ir então, né? Eu não entendo. Bom, a Carmen foi só derradeira abaixo por meses. Quando chegou no final do ano, ela resolveu colocar um ponto final naquela sofrência. Olha só a ideia dela. Ela fez um ritual. Eu adoro esses rituais de conseguir namorado, esquece namorado, e a gente já contou vários aqui. Agora de cabeça eu lembro da história da Fran. Vocês lembram que ela fez um ritual escrevendo uma carta pedindo para Deus um namorado e as coisas aconteceram como ela pediu? Tem também a história da Polly, que ela foi num cara que jogou búzios e deu lá quem que seria o amor da vida dela, enfim. Eu vou deixar o link aqui com a descrição dessas duas histórias para vocês ouvirem, que tem a ver com rituais, eu acredito. Bora voltar aqui para a história da Carmen. Até porque o ritual da Carmen não tem nada a ver com conseguir um amor. Ela queria era se livrar de um amor, quero dizer, do sentimento que estava dentro dela. O que a Carmen fez? Meninas, papel e caneta na mão para aprender como ficar livre da sofrência. No Réveillon, depois de chorar o ano inteirinho, exatamente à meia-noite, a Carmen pegou uma foto dos dois juntos. Era tudo o que ela tinha dele ali. Ela pegou essa foto, foi até o jardim que ficava no fundo da casa dela e queimou. Só isso. Parece bobo, né? Ela queimou essa foto e de alguma forma fez o cérebro dela entender que aquilo era um fim. De maneira visual mesmo, eu falo. Porque o que a gente pensa tem uma força. Mas quando a gente fala e faz, o peso fica muito maior. E foi isso que aconteceu aqui. Ela pensou que tinha que colocar fim naquele relacionamento. E que mais? Aí ela foi e fez de forma simbólica. Ela pegou uma foto e falou que queria o fim daquilo e botou fogo na foto. Então, quer dizer, os 3 passos. O pensamento, falar sobre isso e depois fazer alguma coisa em relação a isso. É um símbolo, né? Aquela foto era um símbolo da união deles e ela destruiu simbolicamente essa união. Eu boto fé de fazer isso aí com qualquer coisa. Já joga aí um Pai Nosso, faz uma oração, uma reza que é para santificar essa decisão e que dê tudo certo. Se fizer, só me promete uma coisa. Me conta aqui que eu quero contar essa história também. Eu adoro ritual, já falei, então adoro contar a história que tem isso. Bom, a Carmen queimou a foto, apagou todo mundo que dava notícias do Ricardo no celular dela, desejou um feliz ano novo para ela mesma e foi dormir. Foi assim que ela colocou o fim no ano traumático de 2018 e começou 2019. 14 dias depois, exatamente no dia 14 de janeiro, a Carmen baixou o aplicativo Bumble, que é um aplicativo de relacionamento. E se não me engano, é aquele que só mulheres podem dar o match. Acho que é isso. Ela baixou esse app e no mesmo dia conheceu um americano. Esse americano é hoje o marido dela. E aí, como é que a gente não acredita em ritual? Pois esse cara que a Carmen conheceu no app de namoro mudou a vida dela completamente. Para começar, acabou com o choro, o que já era muito.
E depois incentivou a Carmen a estudar, porque até esse momento, o inglês da Carmen ainda era muito ruim. E ela tinha só o basicão mesmo. Ele incentivou a Carmen a crescer, falava para ela perseguir os sonhos dela. A Carmen estudou inglês, a Carmen estudou enfermagem e se casou um ano depois que encontrou aí esse cara na internet. Eles hoje, ela e o marido, o americano, têm um relacionamento maduro, sem ciúmes. O amor deles é aqueles de andar de mão dadas. Eu não falo isso fisicamente não, porque eu também não sei. Eu falo andar de mãos dadas no sentido de ter o mesmo projeto de vida, de quererem crescer juntos. A gente já tá com cara de final feliz, né? Mas quem tá prestando atenção na história sabe que tem uma ponta solta, sabe que tem uma coisa aqui que ficou mal explicada. Quem aqui sacou que tem uma coisa que eu ainda não contei para dar desfecho nessa história? Escreve para mim nos comentários. Agora eu vou continuar. Quem pensou que tá faltando o final do processo da extensão do visto da Carmen, acertou. Será que deu certo? Escuta só. Um tempo depois do fim do namoro, depois que a Carmen foi embora lá da madrinha do Ricardo, o pessoal que morava lá na casa achou um envelope de imigração endereçado a Carmen. Lá tinha uma carta dizendo que a documentação estava incompleta e precisava de atenção. A Carmen não sabia de nada, achava que estava tudo certo, mas não. Sem saber, ela já estava sem status nos Estados Unidos. Na real, quando ela descobriu, já fazia meses que ela estava sem status. E mais essa, o ex, nem para avisar, nem para falar que essa carta tinha chegado, nem para fazer nada. O cara deixou ela se ferrar. Mas aí agora a gente já sabe que a Carmen conseguiu regularizar tudo e não tem problema com a imigração. Já o Ricardo... Bom, a gente só sabe o que o povo foi contar para Carmen, porque ela mesma não tem contato nenhum com ele. Então a fofoca que ela tem é que ele casou e tem 2 filhos com a Socorro. E não sei se ele regularizou a situação dele nos Estados Unidos. Só sei que ele continua trabalhando no mesmo restaurante e nas redes sociais dele não tem nenhuma foto no Brasil. Vocês me entenderam, né? Essa foi a história da Carmen. Na semana que vem a história tem tudo a ver com mudança de vida. Eu não tô falando aqui só mudança de país, não. Eu tô falando de mudança de profissão e até de personalidade. A história que a gente vai contar é de uma brasileira que era funcionária pública no Brasil. Tinha aquela vida que todo concurseiro quer ter, totalmente estável. Até que o marido dela achou uma oportunidade de trabalho na gringa. Olha o conflito. Uma vida tranquila no Brasil ou começar do zero num país novo. Ela topou e essa decisão transformou completamente a vida dela. Tá incrível, viu? A gente conta na semana que vem. Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta pra gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. A edição de som é de Tadeu Jardim, a produção, roteiro e apresentação, Priscila Lima. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.